dia, você que está chegando, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui abrindo também a live, a nossa escola dominical, online. Tempo abençoado, tempo privilégio, eu creio que é um privilégio de Deus para as nossas vidas, para a nossa igreja, estarmos buscando a face do Senhor nesta manhã tão gostosa, um dia bonito, mais um dia que o Senhor nos deu o privilégio de desfrutarmos. E esta manhã estamos juntos aqui para buscar a face do Senhor, para crescermos também no ensino da palavra. Eu estou aqui concentrado, abrindo também aqui o ponto da live para eu poder acompanhar, saber se o som está chegando certinho. Mas graças a Deus pelo cuidado, pela misericórdia dele, a cada momento, a cada dia, eu me alegro no nome do Senhor. Convido você a fechar seus olhos nesse primeiro momento e estarmos orando. Deixa eu baixar aqui o volume. Estarmos orando, estarmos buscando também o Senhor em oração e consagrando a Ele esse tempo de juntos buscarmos o Senhor. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo cuidado, obrigado pela misericórdia, obrigado, Pai, porque o ano vai se findando, nós estamos aí à véspera do Natal e nós nos alegramos, porque podemos olhar para trás e diante de tantas intempéries, tantos momentos, o Senhor cuidou de cada um de nós. E se estamos bem, é porque o Senhor nos conduziu na Tua paz, na Tua graça. Pedimos ao Senhor que fale conosco esta manhã, esteja tocando nos nossos corações, abrindo os nossos entendimentos e que Teu nome seja glorificado em Jesus. Amém e amém. Convido você também a abrir a palavra do Senhor, os Salmos de número 92. Ele diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. O verso 4 ele continua dizendo: pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Então, o agradecimento, assim como esta manhã nós podemos agradecer ao Senhor, o agradecimento deve estar em todo o tempo, nos lábios do cristão, nos lábios daqueles que amam ao Senhor. Hoje de manhã, bom dia Dalvinha, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Bom dia Beth. À medida que vai chegando aqui para mim, eu já consigo visualizar vocês. Sejam muito bem-vindos. Tem um cântico que eu aprendi quando eu cheguei à igreja. Eu cheguei ali na quinta, deixa eu pensar aqui. Eu acredito que foi em 1980, entre 87 e 88. E eu lembro do Admilson, o tio Admilson, que eu tenho muito carinho. E havia o grupo Filhos da Luz. Ele disse: vem cantar com o grupo, vem Filhos da Luz. E eu aprendi essa música e ficou na minha mente. Eu quero compartilhar com você essa manhã. Esse cântico, deixa eu até afastar um pouquinho aqui para ficar mais fácil a visualização. Ele é assim, ó: dê sua vida inteiramente a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Se você não aceitar, não sabe o que vai perder. Eu disse: dê a sua vida inteiramente a Jesus. Eu acho que você lembra dessa música. Não vou citar nomes aqui, viu, meu amor? Não vou citar a Nerinha aqui, mas eu quero cantar novamente esse cântico. Dê a sua vida inteiramente a Jesus.
Ele é o caminho, a verdade e a luz. Se você não aceitar, não sabe o que vai perder. Eu disse, dê a sua vida inteiramente a Jesus. Amém. Além desse cântico que eu comentei com você, que é o mais antigo, né? Não é um cântico velho, é antigo, então quer dizer que não ficou ultrapassado, tá bom? Eu quero adorar com um novo cântico, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Bom dia, irmã Nair, seja bem-vinda. A minha esposa querida Nerinha, seja bem-vinda. À medida que vão chegando os irmãos, eu consigo ir mandando aí um abraço e lembrando dos irmãos, ok? Hoje a nossa lição, o tema é Vivendo segundo a Verdade. Vivendo segundo a Verdade. Nós estamos na lição 8 aqui da nossa revista, né? E nós temos visto assim, passo a passo, o crescimento, a graça de Deus, a bênção de Deus. E tem sido assim um privilégio realmente termos esse tempo de estudarmos a palavra. E o nosso texto base, Romanos, o livro de Romanos, capítulo 8. Não, perdão. Romanos capítulo 2, do 17 ao 24. Romanos capítulo 2, do 17 ao 24. Romanos 2, 17 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas eu falei 2 e estou lendo 1. Estou vendo que o texto está diferente. Deixa eu voltar aqui. Agora achei. Foi mal. Então, capítulo 2 do Romanos 17 ao 24. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensina a outrem, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhe roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei?
pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. É um texto de Paulo à igreja de Roma, aos romanos, onde ele inicia o texto fazendo até alguns elogios, mas depois ele traz uma exortação a uma responsabilidade. E a primeira pergunta do autor da nossa revista, ele já inicia perguntando: podemos conhecer a verdade? Podemos conhecer a verdade? É possível conhecer a verdade? Bom dia, minha sogra Rosina. É possível conhecer a verdade? Ou ele vai trazer outra pergunta: e se pudermos, que diferença prática de nós conhecermos essa verdade? Que diferença prática isso faz? A noção pós-moderna de que a verdade é relativa, essa palavra é interessante, relativa, e subjetiva, teria alguma influência direta na vida cristã? Ou qual é essa diferença? Talvez a primeira ideia que o autor quer nos trazer é se existe uma verdade. Na aula passada, se você conseguir até voltar, nós falamos um pouquinho sobre atitudes de amor, era algo maior que a vida, na lição 7, mas nós falamos sobre algumas atitudes de amor, atitude de Cristo Jesus, pessoas que no campo de guerra, de campo de concentração, que aprenderam a amar, se dedicando ao seu próximo, à necessidade do seu próximo, e juntos, a partir da palavra de Deus, o leigo, aquele que tinha um pequeno conhecimento, se coloca para o ensino e Deus o capacita, pessoas se convertem, pessoas são alcançadas, e ali eles experimentam desta graça de Deus, e eles experimentam de uma verdade diferente, uma verdade onde a alegria do cristão, a alegria que nos traz a paz, independe de onde nós estamos, porque somente Cristo pode adentrar o coração, o meu coração, o seu coração, e trazer vida onde o jardim já está seco, às vezes sem água. Eu tenho meu jardinzinho, fui trazer à memória aqui meu jardinzinho, as minhas plantinhas ali, o seu Jairo, a tia Berenice, a Priscila, várias pessoas me deram presentinhos, a Geni me deu uma pimentinha recente, várias pessoas foram me dando mudinhas, e a Nelly até brincou: você está virando o tio da mudinha, porque se todo lugar que você vai agora, alguém te dá uma mudinha de alguma coisa, e essas mudinhas, essas plantinhas, eu preciso regar elas diariamente. Por exemplo, a rosa do deserto, eu já sei que eu não posso pôr água todo dia, mas as outras carecem de água, carecem de cuidado, e assim também a vida cristã precisa ser cultivada. E muitas vezes nós, diante de tantas circunstâncias, até mesmo dessa pandemia maluca, né, que nós nunca vivemos, uma experiência a qual nós estamos passando ou vivenciando, a qual assim, a gente até nos assusta diante daquilo que nós não podemos ver, e às vezes o fato de não podermos muitas vezes nos reunir com as pessoas que nós amamos nas igrejas, não podemos abraçar, não podemos tocar, é muito estranho, e parece assim até que muitas vezes nós vamos ficando abatidos, entristecidos, até depressivos. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, aqui está a chave. Quando nós olhamos a palavra de Deus e nós começamos a orar, a meditar nessa palavra, a trazer ela para dentro de uma forma que ela comece a florescer. Uma vez que o Espírito de Deus, ele não transforma de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E esse transformar de Deus agora começa a trazer alegria aos nossos lábios, aos nossos olhos, brilhos nos nossos olhos, a força que vem. Eu recebi algumas mensagens que foram muito carinhosas no dia do pastor,
mas existem pessoas que nós nem imaginamos, que estão longe, que elas mandam uma mensagem que você pensa, puxa, olha o que Deus tem feito. Deus tem levantado pessoas distantes, muitas vezes, para orar por mim, por você. Quantas vezes o Senhor tem, vou falar sobre mim, me despertado para orar por pessoas que às vezes estão longe, que eu não vejo há anos, há muitos anos eu não vejo essa pessoa, e às vezes Deus está me dizendo, ora por essa pessoa, ora por aquele irmão, e nós sabemos que somente a graça de Deus pode nos fortalecer e trazer esta verdade da palavra do Senhor. No primeiro ponto, aqui nós temos verdade relativa como uma pergunta. Verdade relativa, é possível? Eu vou melhorar. É possível a verdade ser relativa? É possível isso? Eu vou começar dando um exemplo que não está na revista. Um exemplo, uma vez nós tínhamos um menino, o Renan, e assim, eu gosto muito do Renan, ele inclusive trabalha comigo, e o Renan, ele estava participando das células e da nós tínhamos um projeto de célula com jovens, e ele ficou encarregado de dar o estudo, porque cada vez um dava um estudo na célula e eu acompanhava para ver se estava correto o ensinamento. E ele falou sobre a mentira, e ele olhou pelo ponto filosófico, pelo olhar filosófico, a mentira, e a conclusão que ele chegava que a mentira, filosoficamente, ela não era errada. Depois, aí que ele terminou, aí eu voltei e falei, agora nós entendemos a visão filosófica, mas eu quero colocar a visão da palavra de Deus. E aí nós confrontamos o que a filosofia traz com o que a palavra de Deus traz. E nós vimos onde nós podemos seguir, qual é o chamado de Deus. Assim também, quando fala sobre relativo, não somente a verdade, como outras questões, até usei o exemplo da mentira, a mentira ser relativa, existe mentira branca, existe mentira que não é pecado, a verdade é sempre límpida, a verdade é uma só, e nós precisamos ter essa consciência. E também, quando o autor traz essa questão assim, do nosso tempo, contemporânea, sobre a relatividade, é o grande perigo quando nós vivemos a fé. Porque quando nós achamos que as verdades de Deus, elas são relativas, no momento da tempestade, nós não temos estrutura para suportar aquilo que nós estamos passando. Porque a palavra de Deus, ela vai trazendo pilares da nossa fé, as quais não tem variação de mudança. O tempo, até a forma da igreja se reunir, a forma da igreja se reunir também ela é diferente. Ela mudou. Hoje a igreja, quem diria que um dia nós estaremos à frente de um computador assistindo, ou de um celular assistindo a nossa EBD. Mas, agora aqui, a palavra de Deus como centro de verdade, a fé continua sendo uma. Cristo continua sendo o mesmo. A salvação é a mesma. A segunda vinda de Cristo é fato. Então, estas verdades nós não perdemos de vista, porque nós olhamos sempre no mesmo sentido, olhamos e caminhamos olhando para a cruz de Cristo. É uma das maiores mentiras repetidas exaustivamente em nossa época, voltando à revista aqui, tá? É a afirmação de que a verdade não pode ser conhecida porque ela é relativa, ou seja, não existe uma verdade relativa. Isto é, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Segundo esta, ele usou até uma palavra, segundo essa mentira do pós-modernismo, não existem verdades absolutas. Bem, esse tipo de afirmação faz com que a verdade de cada um, ou seja, a minha própria verdade, acabe sendo uma verdade absoluta, na medida em que se estabelece contra todas as outras verdades.
Isso é suficiente para mostrar que a alegação do pós-modernismo é falsa. A grande mentira do Ocidente é que não existem absolutos. Não existem absolutos. Porque o autor já se posiciona diante da sociedade como a verdade de Cristo é absoluta. Como eu disse aqui na minha longa introdução, que a palavra de Deus, as bases da palavra de Deus, mude o tempo, passe o tempo, mude a sociedade, ela continua sendo a mesma, porque Deus, assim como a palavra nos ensina, que Deus não muda. Deus não é como o homem que é levado pelo vento, pelas doutrinas. Deus é Senhor, santo e é soberano sobre todas as coisas. Voltando à revista, logo embaixo. Se você pegar um pedaço de madeira e acreditar firmemente que está segurando água, isso pode demonstrar que você tem algum problema cognitivo, mas nunca fará com que um material se transforme em outro. Ou seja, se você segurar um pedaço de madeira e disser, eu estou segurando água, o máximo que você vai conseguir é que as pessoas achem que você está meio doidão, você está fora da casinha, porque uma madeira continuará sendo madeira. Não é o poder da mente que muda o estado da matéria, o estado das coisas, e sim a verdade única e absoluta. A verdade é objetiva. Voltei aqui à revista. A verdade é objetiva, pode ser conhecida e ela é quem estabelece a realidade. Por isso, também quando nós falamos sobre a fé, sobre aquilo que nós aprendemos como base de fé, é muito importante. Bom dia, Sueli. Bom dia, Jaci. Sejam bem-vindos. Voltando à revista, a dignidade humana consiste na capacidade de conhecer a verdade e vivê-la. Porque nós podemos conhecer no cognitivo, no meu entendimento, eu conheço, mas se eu não praticá-la, não faz sentido eu ter o conhecimento. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu tenho conhecido. Voltei à revista, de acordo com a verdade, restaura a dignidade humana e torna a vida digna, porque a verdade é mais importante que a própria vida. Por que o autor traz que a verdade é mais importante do que a própria vida? Aqui nós precisamos compreender que há um aprofundamento na vida cristã quando nós compreendemos que Deus sendo o Senhor e a verdade, Cristo Jesus sendo a verdade absoluta na vida do cristão. Agora, por mais que sejam as intempéries, por mais que sejam as dificuldades, o Senhor continua segurando na minha e na sua mão em todo o tempo, nos levando e nos conduzindo para o grande encontro que nós teremos com o nosso Senhor e Salvador. Olha só, porque a verdade é mais importante do que a própria vida. Isso é o que nos ensinam aqueles que insistem em se manter firmes na fé, mesmo em circunstâncias extremamente hostis, como perseguição violenta. Eu acrescentei aqui no autor, nós tivemos a campanha da SAF com a campanha missionária. Foi uma campanha muito legal. Essa campanha, os resultados que a nossa irmã Geni colocou sobre o cuidado com os missionários, eu não lembro se eram 450, 430, mais de 400 missionários abençoados por causa da minha e da sua moedinha. Você imagina que o poder, até fiquei pensando sobre isso, o poder da moedinha. Porque eu juntei um punhado de moedas, você juntou o outro, quando viu, arrecadou-se mais de 800 mil reais no Brasil. Você vê que o poder que tem a igreja, as mulheres, de transformar o mundo em uma coisa boa, abençoar missionários, elevar realmente
ou melhor, levar bênção àqueles que estão servindo. E quando o autor fala aqui, aquelas pessoas que insistem que mesmo em meio à perseguição, eles continuam firmes na fé. Nós temos os missionários, pessoas que entregam, não vou dizer perdem, entregam a vida por amor ao Senhor. Na aula passada, nós falamos sobre o Wilberforce, é isso. Acho que é William Wilberforce. Ele foi um revolucionário. Eu assisti, na verdade, um documentário sobre a vida dele, e ele foi um dos revolucionários na libertação da escravidão na Inglaterra. Quando eu assisti o filme dele, eu me lembro de algumas características que não foram colocadas aqui. Ele queria ser um pastor, e ele procurava o pastor e dizia, e contava, não, eu não quero ser político, eu quero ser pastor. E o pastor dizia a ele, volte para sua casa, volte para sua vida, e o tempo de Deus ainda vai chegar para você estar na frente pastoralmente. E aí ele foi prorrogando, e ele entra na política. Ele é um grande influenciador, e ele ainda continua voltando naquele pastor, dizendo sobre as suas dificuldades, sobre o chamado de Deus na sua vida, que ele entendia que Deus tinha um chamado para ele. E quando ele vai passando as fases na vida dele, até que ele chega e alcança esse ponto onde eles conseguem um grande avanço na libertação da escravatura. E eu me lembro que ele volta, quando eles conseguem no Senado, esse grande passo, ele volta a esse pastor, e esse pastor havia falecido, mas deixa para ele um legado, dizendo para ele, você compreendeu o chamado de Deus pastoral. Você, ao conduzir a sociedade, a libertação da escravatura, você cumpriu o seu chamado pastoral. Porque muitas vezes nós achamos que o chamado pastoral ele está em viver dentro das igrejas, ou da nossa forma de ver a comunidade da fé. E muitos estão sendo pastores no seu trabalho, levando pessoas a Cristo sem ter um título pastoral, mas tem um ministério de falar sobre a palavra de Deus. Lembra que no nosso acampamento, bom dia Samara, no nosso acampamento nós levamos o Osiel e a Lisley, sua esposa, levamos eles para falar sobre a forma que eles evangelizam, que eles falam do amor de Deus. Ele exerce o ministério pastoral sem ter o título de pastor, porque ele consegue falar de Cristo, ele consegue cuidar de pessoas, instruir na palavra, ele conduz irmãos na fé. Quantas pessoas essa família ganha para Cristo e conduz no crescimento espiritual? Quantos exemplos nós vemos de pessoas que eles ajudam, que ajudaram e que continuam sendo abençoados. Por quê? O chamado pastoral, ou o chamado de ser um cuidador, ele está em todo o tempo, o Senhor chamando em todos os lugares, em todas as profissões, em todos os ambientes, porque o nosso Deus, o Espírito de Deus sopra onde quer, como quer, e esse é o mistério do nosso Deus. Voltando à revista, lembre-se de Wilberforce, que foi mencionado na lição anterior. Ele empenhou a própria vida na defesa de uma verdade, a dignidade humana, por termos todos sido criados à imagem de Deus, independentemente da etnia. Sendo um importante homem branco, lutou incansavelmente pelo fim do que é da escravidão na Inglaterra. Seus esforços foram abençoados com o fim da escravidão em todo o mundo ocidental. Olha só que impacto. Foi a luta de uma vida, mas valeu a pena. A verdade sempre, sempre vale. Olha que bênção. Ponto 2. Vivendo de acordo com a verdade. O texto, se você quiser abrir na sua Bíblia, João, capítulo 8,
verso 31 e 32. Jesus está dizendo: se permanecerdes na palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade fará o quê? Vos libertará. A verdade vos libertará. Quem pode estar livre? Somente quem está cativo, está preso. E por que Jesus fala sobre a liberdade? Primeiro, pela nossa situação natural e herdeiros do pecado. Porque o pecado que está em nós, ou no nosso DNA, o pecado que nós recebemos como herança lá desde de Adão e Eva, o pecado que está no nosso DNA, esse pecado agora não nos permite alcançar a santidade de Deus. Somente Cristo pode nos conduzir ao Pai, sendo Ele a expressão da verdade. Se há alguém que é a verdade, é o próprio Cristo. Ele é a nossa verdade. Esse é um dos versículos mais, voltei à revista, este é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, mas também um dos menos compreendidos, né? Porque muitas vezes a palavra de Deus tem sido distorcida em ambientes onde glorifica o próprio homem, esquece que a palavra, o próprio Cristo, glorifica ao Pai. Pensa comigo, os milagres de Jesus glorificaram a Jesus ou glorificaram a Deus? Jesus dá a resposta: Pai, tu me conheces, e o Senhor sabe quem eu sou, mas que o teu nome seja exaltado ao curar, ao libertar, porque a palavra de Deus estava ali se cumprindo para que o nome do Pai fosse exaltado. A lei, Jesus diz: eu não vim para transgredir a lei, mas para que ela se cumprisse. E Jesus está dizendo: então eu não anulo o ato do Pai, mas eu vim para cumprir o ato do Pai. Porque somente o próprio Deus encarnado poderia satisfazer ou cumprir plenamente a lei, para que satisfizesse a ira de Deus, para que aplacasse a ira de Deus. Por isso, agora, quando o escritor aos Hebreus vai dizer: ele é o nosso sumo sacerdote, Cristo, ele é o sumo sacerdote porque ele agora se fez como oferta e se ofertou ao Pai, cumprindo cabalmente aquilo que o Senhor chamou. Você abre lá Filipenses 2, verso 5 em diante, você olha, observa a perícope onde a descrição de Paulo é que Cristo se esvaziou de si mesmo, deixando toda a sua glória, toma a forma de homem para satisfazer plenamente a vontade de Deus, para se tornar essa verdade, para ser o nosso modelo, o nosso irmão mais velho, o filho unigênito do Pai, o qual não nos chama mais de servo, mas de amigo, de irmão, aquele que nos conduz ao Pai e diz: estão aqui os teus filhos, a herança do Senhor. Voltando à revista, esse é um dos versículos então mais conhecidos da Bíblia, mas também um dos menos compreendidos. Cristo diz que os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem onde? Na sua palavra. Permanecer, virando a página aqui, estou na página 28, permanecer na palavra de Cristo é fazer dela o quê? Uma norma. Eu até grifei a palavra norma para a vida. Ou seja, o que normatiza a sua vida, o que você utiliza como regra dentro do seu cotidiano, o qual ninguém precisa falar, mas você utiliza o seu jeito, a sua forma. Então, Cristo é o estilo de vida que precisa estar dentro de mim e dentro de você. Então, ou permanecer na palavra de Cristo é ser obediente, grifa essa palavra, obediente a Ele. Isso também grifa essa palavra. Isso, ou essas duas palavras, né? Isso nos leva
ao conhecimento legítimo da verdade, que é a revelação de Deus na Escritura. Olha a Escritura, aparecendo essa palavra, que tem o ponto alto na encarnação de Cristo, a verdade encarnada. Então, quando você vai a João, capítulo 1, o verso número 4, abra esse texto, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos o que é a sua glória. Agora olha só, a glória como do unigênito do Pai. Então a glória em Cristo, ela não é maior. E a figura paterna, o Pai sempre está acima. Então a figura que João coloca é que é do Filho que está abaixo em obediência. Obediência. Então por isso Deus Pai acima. Quando você pega na teologia, um Deus que em três pessoas com o mesmo poder, autoridade, mesma substância. Mas neste momento, quando nós olhamos João fazendo a descrição, ele está dizendo que um Deus, ou Cristo Jesus, o qual está debaixo da autoridade do Pai em obediência. Por isso a palavra obediência também ela é fundamental na nossa vida. Se nós temos regras normativas, nós também vivemos agora a obediência. E ser obediente não é ficar ouvindo, filho, não faz isso, filho, não faz aquilo, mas você saber o que você tem que fazer. Você já sabe. Eu sei o que eu tenho que fazer. E muitas vezes eu não faço. Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse está onde? Está sempre diante de mim, sempre na frente do meu nariz. Por quê? Porque a vida muitas vezes nos leva pela nossa própria natureza para longe do Pai. Olha só, agora ele continua dizendo, ser obediente, ter uma vida normativa no Senhor, isso nos leva ao conhecimento legítimo da verdade, que é o que é a revelação. A palavra revelação mostra novamente que Deus falando com o homem. E Deus fala com o homem através do quê? Através da oração. Agora olha que ponto importante, através da Escritura. Por isso ele vai falar que isso nos leva ao conhecimento legítimo da verdade, que é a revelação de Deus na Escritura. Olha a Escritura entrando novamente, dizendo, está aqui o ponto onde nós precisamos estar alinhado com Deus. Parágrafo de baixo. Esse conhecimento que nasce da revelação de Deus e se manifesta na vida, liberta a pessoa para um relacionamento genuíno com Cristo e para uma vida abençoada diante dos homens. A pessoa só é verdadeiramente livre quando o pecado não a domina. Então ela é livre quando o pecado não a domina. Bem-vinda, Pri. Seja bem-vinda. Quando nós nos libertamos do pecado, daquilo que nos leva cativo, agora quando nós nos libertamos em Cristo, agora nós podemos desfrutar das bênçãos do Senhor. Só se é livre, segundo o ensino de Jesus, não quando se pode fazer tudo o que quiser, mas quando se deseja e pode fazer o que deve ser feito, tanto em relação a Deus quanto em relação ao próximo. Então eu sou livre não porque eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mas quando eu compreendo o chamado de Deus e eu tenho prazer, o meu prazer está em adorar ao Senhor através do meu amor para com o próprio Deus, mas também com o meu amor expressado com o meu próximo, com o meu irmão em Cristo Jesus. Voltando, o conhecimento dessa verdade não é externo e intelectual, mas interno e espiritual. Aqui eu gostei muito dessa colocação dele. Não é externo e intelectual. Ou seja, eu só deixo as pessoas verem e eu ganho os louros, a glória disso. Ao contrário, ele é espiritual. Lembra que eu falei sobre a lição passada, sobre o campo de concentração,
Que glória havia naqueles que estavam ajudando seu companheiro? Nada. Talvez um abraço, um sorriso, a alegria de poder ver o seu próximo em pé, se recuperando, ver a palavra de Deus florescendo. Ali não havia super glória. Ali não havia microfones com super igrejas. Não havia nada disso. A expressão do amor partia de algo espiritual, onde o próprio Espírito de Deus nos leva a dizer, a falar ou a vivenciar a vontade e a liberdade de Cristo Jesus. Não como visto como outras pessoas, mas como vivido pessoalmente em nosso relacionamento com Cristo. Precisamos conhecer a verdade, né? Aqui o texto, quando fala sobre... vamos abrir esse Lucas 4,18. Lucas 4,18. Então aqui é uma transcrição sobre o profeta Isaías, ao qual Jesus está lendo. Ele está dizendo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quando nós olhamos para Jesus, e quando o autor diz, precisamos conhecer a verdade, porque agora, aqui, quando Jesus está falando sobre essa palavra que se cumpre nele, agora nós conhecemos quem é Cristo. Quem é Cristo? Por isso ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Então, quando eu conheço a verdade, eu sei que eu tenho um chamado para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Então, quando eu estou em Cristo, eu tenho também a missão de proclamar essa libertação àqueles que estão cativos pelo pecado. E restauração da vista aos cegos. Muitas vezes nós vamos orar, cegos físicos ou cegos espirituais vão ser tocados pelo Senhor, porque a transformação, lembra, ela não é no exterior e nem na nossa psique, não é no cognitivo, mas ela é espiritual. A palavra espiritual, o presbiteriano principalmente, ele tem um pouco de medo, né, daquilo que é espiritual, porque ele fica pensando, será que eu vou ficar pentecostal? Querido, todos nós somos pentecostais, nós somos cristãos. O Pentecostes é o início da igreja. Quando você tem a liberdade em Cristo, você tem a autoridade também e o poder, muitas vezes para colocar sua mão sobre o irmão, orar por ele e Deus curar, porque a glória não é sua, a glória é de Deus. Se Deus quer que você fale em línguas, você vai falar em línguas. Se Deus quer exaltar o nome dele, chamando você a servir no campo missionário, servir no seu trabalho, a glória é dele. Você é um instrumento para glorificar a Deus. Assim como a minha vida precisa glorificar a Deus, a sua vida também precisa ter a visão de não glorificar ao pastor, a igreja, mas glorificar a Deus, o Pai, o mesmo Senhor, o qual me chamou e te chamou a servir. Quando nós conhecemos essa verdade, agora nós entendemos. Eu vou voltar aqui ao texto. Olha só, precisamos conhecer a verdade como cativos que foram libertos passam a conhecer a liberdade, como enfermos que foram curados passam a conhecer a saúde. Embora o foco primário desse texto seja o conhecimento que nos conduz à salvação, ele tem claras implicações para a vida cristã. O problema é que a experiência nos mostra que muitos cristãos conhecem muito bem a Bíblia e, no entanto, continuam presos em seu mundo de falsidade e falta de perdão. Agora o autor ele pega o nosso texto e leva para um novo ambiente. Porque
Se inicialmente nós temos uma mente voltada e focada para exaltar e glorificar ao Pai, agora ele diz por que nós não conseguimos muitas vezes. Porque a nossa oração parece que não passa do teto. Porque nós estamos presos e cativos muitas vezes aos nossos pecados. Vou usar o plural, o qual eu também vou me inserir. Que muitas vezes eu sem perceber, ou até percebendo, eu fico cativo em determinadas situações. O que nós precisamos compreender que quando ele fala continuam presos em seu processo, em seu mundo de falsidade. Por que falsidade? Porque quando eu sei que eu tenho um chamado de Deus e eu não vivo esse chamado e tento canalizar a fé em outro ambiente, eu começo a viver de uma forma falsa, não verdadeira. Todos os irmãos são falsos. Não, nada disso. O que não é verdadeiro. Então pensa, Cristo é a verdade, ou seja, ele é verdadeiro. Os meus valores que eu penso, eles são relativos. Então, quando eu foco aqui nos meus pensamentos e coloco ele como verdade, eu vivo uma falsidade, ou seja, aquilo é falso, aquilo é enganador, porque a verdade está em Cristo. Cristo é a única verdade. Por isso a palavra de Deus precisa me conduzir a Cristo. Por isso a palavra de Deus ela é importante, porque quando ela me confronta, eu lembro da caixinha de promessa. A caixinha de promessa a gente tirava sempre o cartãozinho, sempre de algo bom, sempre o versículo era bom, mas agora a palavra de Deus, quando você abre, ela tem versículos que nos confrontam, como aquele usou a falta de perdão. A falta de perdão é um dos motivos que nós não conseguimos enxergar além. Porque a palavra de Deus diz que quando nós não perdoamos, agora nós nos limitamos e ficamos presos. E Deus começa a nos tratar e a gente não enxerga. E a gente começa a reclamar, lamuriar e não enxergamos. Quando nós perdoamos, parece que aquele piano que estava em cima da nossa cabeça é retirado. E você, como uma bailarina, agora desfruta da paz. Como uma pena, você consegue caminhar na vida cristã, dizendo, nossa, aquele cântico é tão lindo, eu nunca tinha percebido a letra dele, olha, tocou o meu coração, e eu fico pensando, exatamente, mas esse cântico nós tocamos há 10, 15 anos, e agora que você percebeu, talvez a pergunta ou a resposta seja no próprio Espírito de Deus, onde ele diz, é porque o pecado, a falta de perdão, nunca permitiu ver a beleza desse cântico. É como você olha o coral. Eu gosto muito do coral. E você ouve a mensagem do coral cantando, das vozes cantando, mas eu olho sempre o semblante. Eu fico olhando as pessoas. Será que elas estão vivendo aquilo que elas estão cantando? Elas estão experimentando? Será que elas têm aquela paz? Será que... é importante, porque às vezes a expressão facial ela está dizendo mais do que as palavras da boca. Por isso que muitas vezes nós ouvimos e simplesmente sentimos a presença de Deus. Olhamos e vemos, através de cada irmão, através de cada sorriso, o amor de Deus estampado. Deixa eu caminhar aqui que o meu tempo está acabando. Vou pular um pouquinho para frente aqui, ó. Vou aqui, ó, já na próxima página, vou neste parágrafozinho, tá bom? Observe que o problema de que Paulo trata, agora eu voltei ao texto, aqui ele vai falar sobre o texto base novamente, onde Paulo elogiou e depois Paulo, o Romanos aqui, capítulo 2, 21 e 23. Onde Paulo agora começa a trazer perguntas. Observe então que o problema de Paulo, deixa eu voltar aqui. Observe que o problema de que Paulo trata não é que os judeus ignorassem a lei. Olha só. Não é que estivessem fora da aliança. Não é
que não conhecessem a vontade de Deus. Ao invés disso, o problema de que Paulo trata é que os judeus, mesmo sendo todos esses privilégios, não estavam vivendo segundo a verdade. Eles tinham a compreensão, eles tinham um entendimento, mas eles não tinham a praxis, ou seja, a prática da palavra de Deus. Isso acontece ainda hoje. Pense em pais e mães piedosos que ensinam seus filhos que não devem mentir. Muitos filhos ouvem isso durante toda a infância e adolescência, mas tornam-se adultos mentirosos. E não é culpa dos pais, mas os pais orientaram. Fraudulentos, caluniadores, fofoqueiros, sabem o que devem fazer, mas não fazem. Pais e pastores piedosos ensinam às crianças o valor do trabalho, mas muitas delas crescem e se tornam preguiçosas. Essas pessoas sabem o que devem fazer, mas falta-lhes integridade, falta força de vontade, falta essa perseverança, porque elas sabem o que elas devem fazer. Para piorar, o fato de saberem o que é certo, Deixa eu voltar aqui. Para piorar, o fato de saberem o que é certo as fazem imaginar que são pessoas justas e de moral rígida e elevada, o que as torna totalmente cegas para suas próprias falhas. Não é verdade de que as pessoas mais fofoqueiras são as que mais escandalizam as fofocas contadas pelos outros? Como na repreensão de Jesus aos fariseus, veem o cisco nos olhos dos outros, mas não enxergam a trave em seus próprios olhos. Mateus 7,5. Acreditam realmente estar fazendo o que é certo, quando, na verdade, continuam fazendo o que é errado. Isso também é muito visível na área da vida que envolve o perdão. O autor volta a essa questão do perdão. Muitas vezes as pessoas dizem que perdoam quem agiu contra elas simplesmente porque sabem que isso é o certo, mas continuam levando dentro do seu coração rancor e amargura. Não é isso que aprendemos na Bíblia, e não é assim que somos perdoados por Jesus. A própria oração do Pai Nosso nos convida a olhar e condicionar o meu perdão ao perdão que eu libero ao meu próximo também. A verdade é fundamental para a boa vida, mas não apenas a verdade sobre fatos e dados geográficos e históricos, e sim a verdade de um relacionamento, olha só, um relacionamento piedoso e filial com Deus em Cristo, que se reflete em todas as áreas da vida. Se viver segundo a verdade, você terá uma vida gratificante e significativa. Olha que legal, mesmo enfrentando circunstâncias difíceis. Nós estamos chegando ao final. Vou entrar na conclusão. E a conclusão ela é bem simples. Para se viver com significado, é necessário descobrir a verdade, descobrir a realidade. Uma vez descoberto, temos de viver, praticar com fidelidade a ela. A integridade e a busca da verdade andam de mãos dadas. E, finalmente, uma aplicação. Faça uma profunda reflexão sobre a vida. Pense em todas as verdades bíblicas que você já conhece. Anote-as em um papel. Depois, comprometa-se a viver de acordo com aquilo que você já conhece. Pegue as verdades bíblicas. Anote no papel. Esse exercício é bem interessante. Anote no papel. Anote no papel e vai grifando aquilo que você e Deus sabe. E talvez seja um tom de Pastor Fernando não vai confrontar você, mas eu creio que o próprio Deus, não digo que ele vai confrontar você, mas eu digo que ele vai gostar de conversar com você. Convide o Senhor Jesus a sentar à sua mesa e a conversar sobre assuntos que talvez você diga: Pai, eu verdadeiramente não consegui viver esse passo aqui. Ser franco, ser verdadeiro, é a porta onde Deus abre a nossa mente. Lembra? Não é o exterior.
não é o que eu faço, mas é o que espiritualmente Deus trabalha e nos leva a ter sim aí uma mudança exterior, uma mudança prática. Então, que essa palavra de Deus de hoje abençoe muito a sua vida. Logo mais, esta noite, nosso culto, hoje nós temos o culto presencial e o culto online. As restrições, hoje, se não houver prorrogação, hoje termina as restrições para os nossos cultos. Podemos funcionar com 30% da capacidade da nossa igreja, com os cuidados, álcool em gel, máscara, respeitando a lei. E essa noite também você poderá assistir o culto online. Se você sentir-se bem, se programe, prepare se você consegue jogar na televisão. Se você não conseguir, vou te dar aqui eu vou colocar aqui uns irmãos numa fria. Manda uma mensagem para o Fabinho. Fabinho, só consigo assistir no celular. Como que eu faço? Será que tem algum jeito de assistir na televisão? Você que já assiste, ou sabe que o outro irmão está tendo dificuldade, para que a família assista e participe esta noite. Essa noite vai ser o nosso culto de Natal. O coral adulto estava se preparando, mas com a restrição não vai poder. Nós tivemos que pausar e nós vamos fazer a apresentação um pouquinho mais tarde. Então nós estamos assim tristes por um lado, porque o coral adulto não vai poder participar com a gente, mas alegres também, porque o coral teve a sabedoria de entender que há tempo para todas as coisas, Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, e nesse tempo Deus conhece o nosso coração e Ele continua nos amando e amando você. Então, só paciência, vamos participar juntos. Hoje o coral jovem, pela faixa etária, eles conseguiram participar. Então eles vão cantar também, participar do culto. Hoje vai ser um culto com uma dinâmica diferente. E você é mais do que nosso convidado. Você é o nosso irmão amado. E nós, se você não puder estar presente, nós já entendemos, continuamos amando você, orando por você. E se nós pudermos de alguma forma especial dar um abraço em você, nós queremos também, mesmo que seja virtual, né? A Dona Rosa gosta de dar beijos e abraços virtuais, assim também, sinta-se abraçado. Quero conversar? Manda um WhatsApp, liga, eu terei o maior prazer em estar conversando com você. Quero uma visita? Com cuidado também, estarei visitando você. O mais importante, quero dizer, nós amamos você. Um grande abraço, domingo abençoado, em o nome de Jesus para você e para a sua família. Fica com Deus.